Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 13 de agosto de 2025. São 15 horas e o STF perdeu a paciência. Perdeu a paciência e, pilotada por Flávio Dino, vem aí a reação do tribunal ao bolsotrampismo. O que seja, o tribunal perdeu a paciência, acha que está indo além de todos os limites, que o Brasil é um país soberano, acaba, inclusive, é bom que se diga, de receber o apoio da China, que falou em soberania do Brasil, né? Vou até mostrar para você um short que eu publiquei hoje pela manhã, um short vídeo, falando disso, que a China, inclusive, deu apoio à soberania do Brasil. É bom que o Trump escute isso que está acontecendo. E o STF já decidiu que, se vier com lei Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes, a proposta do PT, o pedido do PT ao tribunal para barrar a tal lei Magnitsky no Brasil, vai acontecer. Mas pior do que isso é o Flávio Dino. Ele está indo para cima dos parlamentares que estão aí fomentando tudo isso e nesse colaboracionismo com o imperialismo americano, e o Flávio Dino vai para cima deles no que diz respeito às emendas parlamentares. Então, minha amiga, meu amigo, o que está acontecendo neste momento é que o STF decidiu finalmente reagir e vai reagir duro. Eu recomendaria a todos esses parlamentares, esses que estão no Brasil, ao alcance da lei brasileira, que parem com o que estão fazendo, porque é ilegal e vai ter reação. Vamos assistir essas informações que corroboram tudo isso que eu estou dizendo para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. E é bom dizer também aqui a vocês que o Constituinte originário, a Constituição de 88, para se processar um membro do Poder Legislativo, seja deputado ou senador, precisava de autorização das duas casas. O presidente Aécio Neves, quando presidente da Câmara, é que mudou e fez uma PEC para alterar esse texto, deixando o parlamento exposto a esse tipo de comprometimento que a gente está vendo hoje, e em alguns casos, por alguns ministros do STF, até chantagem com parlamentares. Lu, vamos entender então um pouco dessa ação, entender melhor essa ação do líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias? Sim, Dani, então, essa sanção imposta pelo governo dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes por conta de toda essa situação na justiça, essa atuação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente repete, faz parte do processo, gera uma série de sanções ao ministro aqui no Brasil, né? A gente falou, inclusive, sobre o bloqueio de contas, sobre a dificuldade que ele vai ter em usar cartões até que tenham alguma bandeira com sede nos Estados Unidos, mas a ação de Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, como você citou, ela visa justamente proteger Alexandre de Moraes nessas operações aqui no Brasil, ainda que elas sejam operadas, sejam conduzidas aí por empresas sediadas nos Estados Unidos. Então, Lindbergh Farias ele ingressou com uma medida cautelar pedindo uma liminar, ou seja, uma decisão que seja aplicada aqui no Brasil para que Moraes não fique sancionado pelos efeitos da lei Magnitsky exatamente em território brasileiro. Temos a ideia das chamadas emendas impositivas. Professora, lá no nosso país não existe lei travão. E eu acabei virando, por esses caprichos do destino, uma espécie de juiz travão. E é um papel chato. Tem muita gente que me odeia, inclusive, mas tem muita gente que gosta. Por quê? Porque quando eu assumo a relatoria das ações constitucionais relativas a essa temática das emendas impositivas, querido Alexandre,
nós tínhamos uma desorganização absoluta quanto ao funcionamento do devido processo legal orçamentário. E como o Zé Roberto Afonso disse, a nossa Lei Geral de Finanças Públicas é a velha 4320 de 64, é preciso que alguém faça mais ou menos esse papel de tentar dizer onde está o trilho, isso sim, isso não pode. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Para enfrentar o tarifaço imposto por Donald Trump, o presidente Lula ligou para o presidente da China, Xi Jinping. Os dois presidentes conversaram por cerca de 1 hora ontem à noite. Segundo o Palácio do Planalto, Lula e Xi Jinping concordaram sobre o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo e destacaram disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias. A agência de notícias do governo chinês divulgou uma nota sobre a ligação. Destacou que Xi Jinping disse a Lula que a China está disposta a trabalhar com o Brasil para estabelecer um exemplo de unidade e autossuficiência entre os principais países do sul global e que apoia o povo brasileiro na defesa de sua soberania nacional. Pois é, como você vê, a Câmara dos Deputados continua aprontando e ignorando o STF, acaba de aprovar emendas parlamentares sem debate, sem revelar padrinhos, mesmo após cobrança do STF. Estou me sentindo um besta, protesta deputado. A Câmara dos Deputados ignorou as pressões do Supremo por mais transparência e aprovou hoje a indicação de como serão gastas as emendas parlamentares de comissão ao orçamento sem qualquer debate, informação de para onde vai o dinheiro ou publicidade sobre quem são os padrinhos políticos ou das verbas. Isso é o fim da picada. Como é que pode ser bilhões de reais sendo gastos dessa forma? E eles ainda reclamam de o STF querer disciplinar isso. Mas a brincadeira agora acabou de ficar meio diferente para eles. Veja só, quando o Sóstenes Cavalcante ele fala de chantagem dos ministros do STF para não votar anistia, não é só para não votar anistia, não. Tem pedido de impeachment no meio, tem a questão do foro, tem todos os ataques que eles estão fazendo. E essa chantagem é o seguinte, nós vamos para cima de vocês. Tem mais de 80 processos, muito mais de 80, inclusive o próprio Sóstenes está no meio. Tem processo contra ele no STF. E o STF já sinalizou que vai para cima, você já vai entender. Aqui está a ação do PT, do Lindbergh Farias, quer dizer, em nome do PT, não é? E a ação é uma medida cautelar com pedido de liminar de tutela de urgência e diz o seguinte, para que se impeça a aplicação direta ou indireta de sanções unilaterais impostas por governo estrangeiro estadunidense contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por instituições financeiras que operam no Brasil. Simples assim. Os ministros do STF, por outro lado, então, eles podem barrar a aplicação da lei Magnitsky por bancos que operam no Brasil. Veja só essa informação. Sob pressão, os ministros do Supremo falam em retalhar bancos americanos e Amazon. Até os ministros mais contidos dizem que não é possível, todos os dias, a família Bolsonaro ou algum porta-voz de Trump mandar recados ameaçadores. As ameaças constantes da família Bolsonaro a ministro do Supremo esgotaram a paciência da corte. Até os ministros mais contidos dizem que não é possível, todos os dias, a família Bolsonaro ou algum porta-voz de Donald Trump mandar recados para amedrontá-los. Nas palavras de um ministro,
é preciso dar um basta nessa infantilização coletiva pela qual você faz o que eu quero ou eu vou te punir. E uma das alternativas é usar a reciprocidade. Se bancos brasileiros forem punidos pela lei Magnitsky, as instituições estrangeiras que operam no Brasil serão punidas da mesma forma. Se vale dedo no olho e pisada de elefante para um lado, então vale para o outro, disse um ministro. Então aí a gente tem que lembrar o seguinte: o Brasil é o país onde os bancos mais ganham dinheiro em todo o planeta, por conta de uma coisa chamada taxa de risco. Os bancos aqui no Brasil agem como se o brasileiro fosse o povo mais caloteiro do mundo, porque nós temos a maior taxa de risco em tomada de crédito, e que são os juros, não é, para o consumidor. Então, os juros são tão caros aqui no Brasil porque a taxa de risco é muito alta. Então, eles não vão ganhar o que eles ganham aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem em lugar nenhum do mundo. Aliás, muito menos eles vão ganhar, porque lá o mercado é restrito e os juros são muito menores, né? Bom, então vamos ver se eles querem perder essa boca, né? E essa proposta para mudar o foro privilegiado é uma vacina anti-Dino, porque o Dino está indo para cima deles com a investigação das emendas. Veja só, não é só o Alexandre de Moraes que está na mira das lideranças do Congresso que articulou mudança nas regras do foro privilegiado. A mobilização de parlamentares para esvaziar o poder do Supremo também visa driblar a ação do Flávio Dino, que está indo para cima deles com tudo. Bom, por fim, minha amiga, meu amigo, os ministros do STF falaram que não tem essa de Fux pedir vista de processo para paralisar o julgamento do Bolsonaro. O Fux ficou com medo, né? Foi o vídeo que eu fiz hoje pela manhã no Primeiras Notícias. O Fux está com medo e os ministros acabam de se manifestar agora à tarde, no fim da manhã de hoje, na verdade, confirmando aquilo que eu disse no vídeo logo cedinho de manhã. Os cálculos no STF sobre a chance de Fux adiar o julgamento de Bolsonaro na trama golpista é 0. Então aí não vai ter jeito, o Jair vai passar o Natal trancado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.